Vamos então continuar a nossa conversa. Nós começamos aí no primeiro bloco a falar sobre unidade de fé. Nessa temporada estamos conversando sobre unidade em Cristo, estamos falando dessa igreja, dessa comunidade que Ele deixou para ser a representante dele, de tal maneira que através das nossas relações como comunidade expressássemos ao mundo o caráter de Deus de tal maneira que as pessoas fossem atraídas não apenas a fazer parte de uma comunidade, mas através dessa comunidade se reconectar com Deus. Paulo mesmo diz: Deus em Cristo nos reconciliou consigo e através de nós e deu a nós um ministério de reconciliação. Nós falamos no primeiro bloco sobre essa realidade bem bonita que é que nós estamos unidos em torno dessa fé. Cristo, a salvação vem unicamente através de Jesus. Como foi afirmado no discurso de Pedro, entendemos agora que não há nome nenhum na terra pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Mas há um outro aspecto também que o nosso guia traz, que é esse Jesus que veio, que morreu, ressuscitou e tudo mais, ascendeu ao céu, que esse Jesus também deu uma promessa. E agora, se de um lado nós temos algo no passado que nos une, nós também estamos olhando para o futuro também como algo que nos une. O que há no nosso futuro que também deve nos unir? Qual é essa outra crença tão importante, expressa na Bíblia, que também deve nos unir? Segundo a vinda de Cristo, né? Seu retorno. Mas como a Agatha falou no bloco anterior, né, não só a Agatha, acho que todo mundo compartilhou dessa ideia, né, de que nós somos unidos em Cristo, né? E é interessante como existem muitas, né, milhares de denominações cristãs, porque, enfim, isso é assunto para outro momento, né, o porquê que existem tantas denominações, mas a questão é que se eu sou de uma denominação e eu vou conversar com outra pessoa que é de outra denominação, a gente corre o risco de chegar pela diferença e não pelo que nos une, né? De chegar falando de coisas que nos separam e não do que nos une. Se eu sei que a outra pessoa crê em algo diferente de mim, eu já chego batendo nisso, né? Já chego, então quer dizer que você não acredita nisso? Explica isso para mim. Tal. Isso não causa, não tem nada a ver com unidade, isso, com união, né? Isso causa divisão, né? Não significa que tenha que haver ecumenismo também, né? É outra ideia, outro conceito. Mas quando a gente se aproxima das pessoas, a gente tem que se aproximar pelo que nos une, né? Principalmente Cristo. Você também crê em Cristo? Que bacana, eu também sou cristão. Então vamos compartilhar aqui o que a gente conhece. E eu acho que a gente tem que abordar as pessoas nesse sentido, né? Pelo que nos une, não pelo que nos separa. E é uma ótima oportunidade para falar sobre a segunda vinda de Cristo, né? Se a gente crê em Cristo, se a gente crê no que Ele fez por nós, então Ele deixou bem claro que Ele vai voltar, então essa é a nossa esperança, então vamos compartilhar com todos os cristãos essa esperança, né? A gente poderia resumir a Bíblia em 3 grandes tópicos. O Salvador virá, veio e voltará. E a grande mensagem que nós temos para esse momento são essas 2 últimas, com ênfase na última, né? Ele vai voltar. E isso é a maior das promessas, de todas as promessas que existem na Bíblia. Porque Jesus é a razão do cristianismo existir, é a razão do céu existir. O céu não seria o paraíso sem a presença dele, embora tantas outras coisas boas estarão ali, mas é Jesus. E proclamar essa segunda vinda é a grande missão desse momento. Os profetas do Antigo Testamento tinham outro tipo de proclamação. Quando Jesus esteve na terra com os apóstolos ali no ministério terrestre de Jesus, a proclamação era para a instauração do reino de Deus, e agora é para que essa instauração final, não digo nem instauração, mas a conclusão do reino de Deus, venha através da segunda vinda de Jesus. O reino se consume, né? A consumação, né? A segunda vinda de Jesus é o que está nos unindo. Acho que toda pessoa que acredita em Bíblia tem que acreditar que Jesus está voltando, porque tem vários versículos que ele mesmo falou, que ele viria outra vez. E se é que temos esperança de verdade hoje, a esperança da gente tem que estar fincada na segunda vinda de Jesus. Porque imagine agora, qual seria o nosso propósito estar aqui na Terra se fôssemos viver para sempre aqui nessa Terra? E se o nosso mestre não viesse recolher aqueles que são separados para ele? E a gente também tem que estar unido em preparação, né? Isso é uma coisa muito legal. Os apóstolos em Atos os discípulos, todo mundo envolvido na igreja, eles acreditavam que Jesus ia voltar rapidinho, né? No tempo deles ainda. E eles estavam constantemente se preparando para a volta de Jesus, para vê-lo. Da mesma maneira que quando você vai ver alguém importante, você se arruma, você se prepara o que você vai falar, coisas assim.
nós temos que viver uma vida que expressa essa santificação de Cristo, para que quando Ele voltar, nós estejamos aptos a olhar para Ele no céu e nos sentirmos alegres, porque Ele veio para nos buscar. Como a Tamires disse, era essa esperança que mantinha os apóstolos unidos, né? A primeira igreja, a igreja primitiva unida. E não só eles, mas os mártires do cristianismo ao longo da história toda, né? E os pioneiros da igreja, das igrejas, né? Isso que mantinha eles unidos. A esperança da segunda vinda de Cristo. Mas aí, pode falar, pastor, depois eu pego. Isso nos mantém unidos, isso nos mantém com esperança, né? Com um propósito de vida. Porque a gente tem tantos sonhos e que não há nenhum problema em sonhá-los, mas quando a gente olha para isso aqui, a gente encontra significado, até nas tragédias da vida. Não que exista uma resposta para cada coisa, desde uma coisa simples que eu bati o pé hoje no meio-fio, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando a gente olha para a segunda vinda de Cristo, até na morte, por exemplo, você tem esperança, na morte de um querido, né? Ou numa desventura da vida. Então, isso aqui realmente nos mantém não só unidos, nos mantém de pé. E pensando nessa... Você está falando, né, sobre a unidade que vem disso. Nós temos a mesma esperança, olhamos para o futuro, até mesmo no sofrimento, com base nessa esperança, a gente se conecta com as pessoas, a gente planta esperança no coração dos outros através disso. Mas você falou uma coisa, que os profetas tinham a expectativa da primeira vinda do Messias, mas ao mesmo tempo, existiam diferentes maneiras de olhar para essa primeira vinda do Messias que causavam discórdias entre as pessoas do tempo de Jesus. Será onde ele vai vir? Apesar de ter muitas informações na revelação, ainda existia discórdias. Da mesma maneira, me parece que às vezes também o tema da volta de Jesus, que é um tema para unificar, também parece que ele existe não no tema, mas na maneira como a gente encara o tema, a gente consegue encontrar nesse tema unificador caminhos para a desunião. Que caminhos e em que momentos essa verdade que é para unificar, ela se transforma em algo que gera divisão. Lembrando que não é o assunto que gera divisão, é a nossa maneira de encarar com ele. Existem interpretações, né, sobre a volta de Jesus, diferentes. Por exemplo, há pessoas que creem que Jesus já veio, ou já voltou, né? Existem religiões que acreditam nisso. Então, a gente vive num estado meio que de limbo hoje. Pelo menos eu compreendo, talvez seja isso. Existem religiões que acreditam que a vinda de Jesus, na verdade, ele vai ter duas segundas vindas, teoricamente. Vai vir uma de maneira secreta, onde só os salvos serão levados para o céu, de maneira secreta também, arrebatamento, né, um arrebatamento secreto, e depois então virá a consumação de todas as coisas. E existe, estou falando de uma maneira muito genérica, há subdivisões dentro dessas crenças, e existe uma outra crença, que eu me situo nessa, que é que Jesus virá, e aí todos os salvos serão salvos, e os perdidos estarão já com seu destino determinado. Okay? E será uma volta literal, não será secreta, como está em Apocalipse capítulo 1, verso 7, e em tantos outros textos da Bíblia, no próprio sermão de Mateus 24 de Jesus, que é um sermão profético, que se repete sobre a vinda dele, ele fala que virá com a glória dos anjos, com clangor de trombetas. 1 Tessalonicenses capítulo 4 também menciona isso, né, especialmente o verso 16. Então, é onde eu me situo. Será uma volta visível, uma volta material, não vai ser espiritual. E para finalizar esse processo da redenção humana. E você ia falar alguma coisa, Agatha? Não. Não. Que acho que tem um outro aspecto também, além dessas diferentes compreensões, eu vejo as pessoas divididas no que diz respeito ao quando. E é interessante como a gente se divide exatamente naquilo que não foi revelado. Né? Aquilo que foi revelado, ok. Aí existe algo que não foi revelado, então a gente, então nisso que não foi revelado... É polêmica, e polêmica divide. Polêmica é. divide. E aí começa, não, acho que vai demorar tanto, acho que vai ser assim, acho que vai ser desse jeito, acho que de tanto tempo não passa, vamos que tal data, tem que acontecer isso. E a gente começa com essas especulações. E é interessante, voltando a um assunto que nós já falamos, que é o caráter unificador da Bíblia, mas ele tem esse caráter naquilo que ela revelou. Naquilo que ela não revelou, aí a gente entra nas especulações humanas, né? E isso pega bastante no nosso orgulho, né? Esse é um ponto nodal, digamos assim. É um vazio que existe, a gente não tem essa resposta, mas ela não é importante. O importante é a nossa preparação. Só o Pai sabe, né? Então, Jesus vai voltar e nós temos que estar preparados, seja na nossa geração ou não. E a gente quer provar que a gente sabe mais, talvez,
que a nossa igreja sabe mais. Mas isso não adianta nada. Biblicamente falando, não existe nada revelado. Você tem que se perguntar por que você quer saber quando Jesus vai voltar. Você está servindo a Ele porque Ele vai retornar em tal dia? Então é isso? A sua experiência com Jesus se resume a você saber quando Ele virá? Não, você tem que se preparar porque você quer estar com Ele durante a eternidade no reino. Porque você quer estar no reino. Não porque Ele vai chegar em uma hora como se Ele fosse um senhor que é o seu chefe e você é o servo e você só está esperando a hora dele chegar ou de ele ir embora para você bagunçar a casa inteira e quando ele voltar você arruma tudo de novo. Isso não faz sentido para aqueles que acreditam em Jesus, em quem Ele é. E uma coisa importante é a gente estar falando sobre isso. E pela segunda vez a gente tem essa ideia da unificação através da pessoa de Cristo. O Cristo que salva, agora o Cristo que vai voltar. Há um outro conceito também, que é o Cristo que salva nos une, o Cristo que vai voltar nos une, o Cristo que está fazendo o que agora também, ele também nos une, mas entre esses dois momentos da história, a vinda dele e a segunda vinda, o que Cristo está fazendo e como é que isso também serve, qual o caráter unificador também dessa obra de Cristo nesse momento, o que Jesus está fazendo hoje. A gente pode ir diretamente para o texto lá, em Hebreus 7, no versículo 24, que fala sobre o que Jesus está fazendo agora. Que diz assim: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então a gente tem a esperança de que Jesus e a certeza de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Como ele falou, no Antigo Testamento a gente entende que o sumo sacerdote era aquele que expiava, que fazia expiação dos pecados do povo. E agora Jesus ele faz permanentemente o dia da expiação, né? O que ele fazia, o sumo sacerdote antigamente fazia no dia da expiação. Então Jesus está constantemente expiando nossos pecados e agora de forma plena, porque ele está acima, em outra ordem superior. Porque ele já nos resgatou e agora ele é o que pode fazer essa função de forma melhor. O que é bonito de tudo isso é que quando Jesus foi ao céu, ele não foi lá ficar num período de férias. A obra da redenção, ela não se encerra na cruz. Ela inicia-se na cruz, a gente pode dizer assim. E a obra continua, porque o que é que Jesus está fazendo no céu agora? Ele está lutando pela salvação humana, intercedendo. A intercessão que era simbolizada no Antigo Testamento com a obra sacerdotal está acontecendo hoje. E aí você vem para um outro momento, a gente não tem tanto tempo para debater isso, mas houveram dois momentos, né, em que Cristo, a gente chama de fases, desse ministério celestial de Jesus. Houve um ministério terrestre por cerca de 3 anos e meio, na verdade a gente pode contar até a vida toda dele, 33 anos, né? Mas em ministério mesmo 3 a 3 anos e meio, depois ele vai ao céu, ele inicia uma parte desse ministério de intercessão, e agora um ministério de juízo, e o juízo, o julgamento, que é uma palavra que dá medo em muita gente, ela é uma boa notícia para quem vai se salvar. O julgamento para quem é inocente é uma coisa muito boa. Você vai ser liberto plenamente do pecado. Não é o foco da lição, mas o fato de Jesus estar no céu é uma excelente notícia. Aliás, estar no céu intercedendo, julgando, é uma ótima notícia. Nós temos alguém lá no céu, como está em 1 Pedro capítulo 2, né, que está lutando, capítulo 1, verso 9, perdão, que está lutando pela salvação humana. Então, esse período de 2000 anos, cada ser humano que nasce aqui tem os olhos, Jesus tem os olhos voltados para cada pessoa, para cada ser humano, e ele lutando para que aquela pessoa encontre o caminho, aceite o caminho e seja salvo. Acho que o ponto principal é que não é qualquer pessoa que está intercedendo por nós, mas sim Jesus, que não está passível de erro como os sumos sacerdotes que eram terrestres estavam. E olha que bênção, né? Ele vai ser o nosso juiz e ele, ao mesmo tempo, é nosso advogado. Então, esse julgamento, a gente tem muitas vantagens sobre ele. E ele foi o sacrifício também. Porque, continuando a ler Hebreus, né, no capítulo 8, Paulo vai descrever um pouco mais sobre a aliança que Deus tem conosco agora que Ele está no céu intercedendo por nós. E nessa descrição, fica bem claro que o tabernáculo que o povo de Israel tinha, que está descrito lá no Antigo Testamento, ele era uma sombra
do que está acontecendo no céu agora. Então, Jesus serve como sacerdote, como sacrifício e também como nosso intercessor. Isso é bonito demais. É maravilhosa essa mediação que Jesus faz, porque quando ele esteve aqui na Terra, fisicamente, ele representava Deus. A gente olhava para Cristo e via Deus. Era através de Cristo que era revelada a glória de Deus. E agora ele está lá no céu, representando a gente. Então, quando Deus olha para Cristo, ele vê a gente em Cristo. E é só por causa disso que a gente tem uma chance de ser salvo, né? E recebemos alianças superiores, né? Porque agora o ministério de Cristo também é superior. Muito legal. E é legal pensar, você falando sobre o santuário, é legal pensar que, talvez para quem está em casa, não sei, talvez você não tenha uma familiaridade com essa crença em especial, é uma crença que, para nós adventistas, é muito especial, porque ela fala sobre essa realidade de um Cristo que está trabalhando por nós nesse momento. É um Cristo que está intercedendo por nós, é um Cristo que está intercedendo por todos os crentes, é um Cristo que todos, e é interessante pensar nisso, na cruz todos nós nos encontramos, no santuário celestial todos nós nos encontramos, na volta de Jesus todos nós seremos reunidos, e é sempre um serviço de Cristo por todos. Não há por que ter divisão se Cristo está trabalhando por todos, não há por que a gente se dividir se o intercessor é o mesmo, e se ele está trabalhando igualmente por todos. Nós temos uma outra realidade diante de nós também, um outro assunto, porque a gente pensa, Cristo ele fez isso, ele veio, a salvação em Jesus, esse tema unificador, a esperança da volta de Jesus, a realidade do santuário celestial, mas nós ainda olhamos, por exemplo, para os mandamentos de Deus, olhamos para a criação e vemos uma outra coisa muito importante, que distingue, mas ao mesmo tempo que une, que é a questão da observância do sábado, como o mandamento de Deus. Nós vamos para o intervalo e voltamos para falar um pouquinho sobre mais dois assuntos rapidamente que formam esses blocos importantes da unidade. De nós aqui, como nós somos adventistas, mas é o chamado para todo o cristão. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho.